Eu acredito sim que neste ano o nosso partido consegue vencer as eleições para presidente. Tem chance de vencer as eleições para presidente. Ontem à noite, o Renan anunciou a sua candidatura a governador do estado de São Paulo. Eu queria ouvir de você. Se você vai realmente assumir essa posição? Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem duas mudanças radicais de curto prazo muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Os veículos estão fazendo questão de dizer que, olha, se o Renan chega na campanha com 8%, a gente vai chamar para os debates. Primeiro, obrigado pelo convite, Vitório, pela presença aí de todos. Olha, hoje, sinceramente, estou bastante otimista porque, em relação ao Movimento Brasil Livre, a gente está vivendo o nosso melhor momento, né? A gente tem um partido político, coisa que o Bolsonaro, o presidente da República, não conseguiu fazer, e que foi bastante difícil, né? Coletar 1 milhão de assinaturas físicas, depois organizar para entregar no cartório que aquela pessoa que assinou vota, e organizar em ordem alfabética. E se a pessoa tem o título no Acre e assinou em São Paulo, a gente precisa mandar a assinatura dela lá para o Acre, no cartório em que ela vota, para validar essa assinatura e depois passar pelo julgamento no TSE. Não foi tarefa fácil, mas a gente conseguiu. E agora a gente tem um poder institucional que a gente nunca teve, né? A gente pode disputar a eleição que a gente quiser, para o cargo que a gente quiser. Eu queria ter disputado nas últimas eleições a Prefeitura de São Paulo, não consegui por causa do meu partido, do meu ex-partido, União Brasil. Agora, se quiser disputar a Prefeitura, Governo do Estado, Presidência da República, Senado, o cargo que eu quiser, e assim como meus amigos do movimento, a gente tem a possibilidade e a gente quer construir, a gente quer eleger governador, a gente quer eleger o Presidente da República, a gente quer ter maioria na Câmara, a gente quer ter maioria no Senado. Acho que o projeto das nossas vidas fazer parte do grupo que muda a história do país, chegando ao poder e transformando esse país num país sério. Acho que esse é o nosso projeto do Movimento Brasil Livre e agora com o Partido Missão. Eu acredito sim que neste ano o nosso partido consegue vencer as eleições para presidente. Tem chance de vencer as eleições para presidente. Eu não acho impossível, é improvável, é difícil, mas a eleição do João também era improvável no primeiro turno em 2016. A eleição do Bolsonaro era improvável também. Todo mundo estava apostando. Eu lembro, reunião com o mercado, era todo mundo, não, imagina, o Alckmin vai chegar com a máquina e vai tratorar. O Alckmin passou vergonha naquela eleição. E a imprensa e o mercado, tudo, Alckmin. Mesma coisa, o Marçal aqui. O partido nanico só não foi pro segundo turno porque ele mesmo se matou. Com um laudo. Mas assim, de eleições improváveis, várias vezes, o Milei, o Macri antes do Milei, várias eleições. O próprio Trump vencer as prévias dentro do Partido Republicano, o Trump era piada. O Trump era aquele cara que chamavam pro Big Bang Theory para aparecer como um alívio cômico, né? Aí depois virou presidente da República. O Trump estava disputando com o Jeb Bush, o Trump estava disputando com o governador da Flórida. E ainda assim conseguiu vencer. Então, eleições improváveis aconteceram e geralmente foram as improváveis que mudaram o curso da história. Eu acho que a gente, de fato, tem uma candidatura competitiva. Ontem à noite, já sabe o que eu vou falar, o Renan, em um evento em Santos, anunciou a sua candidatura a governador do estado de São Paulo. Eu queria ouvir de você. Se você for a candidato a governador, como é que você vê São Paulo? Se você vai realmente assumir essa posição? E quais seriam os seus planos? O que você vê que o governo Tarcísio não está fazendo e entregando para São Paulo para combater todo o ecossistema do nosso estado? Olha, de fato eu estou desde ontem aí com o anúncio do Renan colocando a pré-candidatura na rua. A gente ainda vai tomar a decisão na convenção se eu vou ser candidato mesmo ou não, mas uma coisa que eu já adianto para vocês, que, aliás, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, vocês vão saber em primeira mão, mas assim, é praticamente 100% a chance de nós termos uma candidatura para o governo do estado. Mas provavelmente serei eu. Mas se não for, é 100% de chance da gente ter uma candidatura para o governo do estado de São Paulo. Eu acho que a gestão do Tarcísio, antes de qualquer coisa, ela não tem marca. O Tarcísio não tem uma coisa que ele chegue para a população e fala, eu entreguei isso aqui. Não tem um grande legado. O máximo foi terminar obras que foram planejadas e iniciadas em governos passados, mas assim, não tem nossa, o Tarcísio fez isso daqui de grande na saúde. Você vai olhar mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores, é a mesma coisa de governos passados. Teve uma grande marca na educação. A educação andou de lado. O IDEB, mesma coisa de governos passados. Então,
Segurança, gente, a sensação de segurança no estado de São Paulo nunca esteve tão ruim, né? E o que eu escuto, principalmente da polícia, de setores da Polícia Militar do estado de São Paulo, é que por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de ONGs de direitos humanos, por medo de apanhar de partidos de esquerda, o Tarcísio mandou encerrar operações antes do que a polícia entendia que era o necessário. E aqui, eu não sei o quanto vocês acompanham ou leem sobre o PCC, mas em São Paulo a gente teve uma oportunidade maior, eu acho que ela ainda tem uma cauda dela, mas a gente teve uma oportunidade histórica que foi o racha entre o Tiriça e o Marcola, duas facções internas dentro do PCC que eles estavam basicamente se matando, né? E daí que ensejou a operação em Santos, né? Operação Verão e Operação Escudo, para aproveitar esse racha no PCC para dar um golpe forte no PCC. Só que o Tarcísio mandou acabar antes, porque a letalidade policial nunca esteve tão alta, crítica, porque eu até me lembro de uma entrevista que ele concedeu respondendo, né, acho que era porque o PSOL tinha acionado a ONU, aí ele falou, pode acionar a ONU, pode acionar a Liga da Justiça, não sei o que a gente vai continuar. Acionar a ONU, ele não continuou, né? Então, acho que o primeiro ponto em relação à segurança aqui e crime organizado, ele não teve coragem de deixar a polícia fazer o que ela sabe que precisa fazer, né? Para mim, o caso mais emblemático e grotesco foi o policial em Paraisópolis, que foi prender o criminoso, ficou com medo de atirar porque sabia que o estado de São Paulo não ia dar respaldo para ele. Os moradores pegaram a arma dele e ele foi morto. Então, assim, imagina o policial ter tanto medo de agir a ponto de arriscar perder a própria vida por inércia, por não fazer o que tinha que ser feito. Isso, me desculpa, se eu for eleito governador de São Paulo, se eu disputar e vencer, não vai ter nenhum policial que vai responder no CPF dele por agir no exercício da sua função. Eu vou falar, olha, Ministério Público, pode vir atrás de mim, eu que dei a ordem. Eu sou o comandante da Polícia Militar, eu dei a ordem. Pode me processar, não processo policial, eu dei a ordem. Pode falar que foi até coação irresistível, que eu coloquei uma arma na cabeça dele e obriguei ele a fazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto, gente, nós estamos entre os 5 piores estados em relação a salário de policial. E a gente é do estado do PCC. Então, o estado que exporta crime, eu tava com diplomatas e em janeiro com alguns ministros do Japão, e eles estavam demonstrando preocupação com o PCC, porque, por exemplo, o PCC está levando droga para lá. Então, a gente já exportou para o outro lado do mundo, assim, só se a gente passar a exportar para outros planetas, porque já está no mundo inteiro. E aqui vai ser essa polícia que enfrenta essa organização vai ter um dos piores pagamentos, assim, é complicado. E outro ponto, na educação, ter coragem de enfrentar os sindicatos de professor que não quer que professor seja avaliado. E um outro ponto, enfrentar alunos e pais de alunos que não querem que tenha lei e ordem dentro de sala de aula. Porque a maior reclamação que eu escuto de professor da rede pública é eu não consigo dar aula porque é um caos e eu não posso fazer nada. Eu não posso expulsar o aluno da sala, né? Eu não posso repreender o aluno, eu não posso dar nota baixa para o aluno. Então, o que sobrou? Não importa, a escola pode ter a melhor estrutura do mundo, a aula pode ser ótima, o professor pode ser ótimo. Se ele não consegue manter a ordem em sala de aula, acabou. Então, tem que poder expulsar o aluno da sala. Se a conduta for mais grave, tem que poder expulsar ele da escola. Tem que fazer a família perder os benefícios sociais concedidos pelo Estado, para os pais também estarem preocupados com o aluno. Tem que dar bolsa e mandar para as melhores escolas os melhores alunos da rede pública, porque a gente precisa preocupar em formar uma elite intelectual. E tem que ter a avaliação dos professores, avaliação externa dos professores. Não dá para a gente avaliar o professor também pela nota da sala que ele mesmo dá. Tem que ter uma avaliação externa. Saúde, pagamento por desempenho. Hoje tem pagamento só por produção. Então, assim, por produção é fácil. Eu vou lá, despacho um monte, passo uma qualidade porca e não tenho nenhum compromisso com pagamento por qualidade de atendimento ou por eficiência ou por prevenção. Pagamento por prevenção é mais importante, porque não adianta a gente ficar comprando um monte de equipamento para média e alta complexidade, quando era para os casos não chegarem para média e alta complexidade, não era para o cara precisar de cirurgia.
Era para pegar lá na ponta, era para pegar no início. Então, coisa para fazer não falta no Estado. Um ponto não é que como se quem fosse chegar e ser eleito fosse chegar despreparado. A maioria esmagadora dos nossos candidatos passaram pelo nosso processo de formação, pelo nosso processo de militância e tem uma excelente noção daquilo que eles vão fazer dentro da Câmara. E ainda nesse primeiro ponto, também não é como se eu fosse logo depois da eleição. Quando passa a eleição, tem um período de transição que o deputado que foi eleito, mas ainda não assumiu, ele inclusive ganha um crachazinho lá para acessar a Câmara antes, como se fosse deputado. Eu teria esse período aí de 2 meses para fazer um intensivão com quem vencesse, né? E o outro ponto é da importância da gente ter um palanque em São Paulo, da importância de todas as agendas que o Renan for fazer em São Paulo, ter um candidato no governo do Estado acompanhando. De todo o debate que tiver na televisão para o governo do Estado, ter um candidato a governador pedindo voto para deputado federal, para deputado estadual e para presidente da República, né? A gente não tem tempo de TV. Então, o único tempo de TV que a gente vai ter é debate. Se a gente não tiver um candidato a governo, a gente não tem debate. Significa que a gente está perdendo um tempo de TV, o único tempo de TV que a gente teria para ocupar na grade de eleição estadual. Porque os nossos deputados estaduais não têm tempo, os deputados federais não têm tempo, só quem teria é o governador, o senador não tem tempo, só o governador e o candidato a presidente. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. Eu acho que tem 2 pontos aí de avaliação principal interna nossa, para tomar a decisão mesmo na convenção. A constatação de é mais provável, na maioria esmagadora dos cenários, que eu saia maior do que eu entrei, ou é mais provável que eu esteja do mesmo tamanho ou até esteja menor? Se na maioria esmagadora dos cenários a probabilidade seja de eu sair maior, já é um ponto muito forte para valer a pena. Porque eu escuto muito em Brasília, né? Mas vai ficar sem mandato, vai ficar sem mandato. É porque eles têm uma noção de importância de mandato muito diferente da minha. Porque ele sem mandato não tem dinheiro para mandar para o prefeito dele. E o meu, não tem emenda, não muda nada. Ninguém vota em mim porque eu mando emenda para lugar nenhum, né? E participação de debate público, o Renan não tem cargo e participa, o Arthur não tem cargo e participa, o Renato não tem cargo e participa. Então, a nossa maneira de fazer política permite com que você tenha visibilidade e participe do debate público sem ter um cargo eletivo. Essa é a primeira avaliação sobre para o meu projeto e onde o meu projeto entra dentro do projeto do Partido Missão, que tamanho a gente vai sair. A outra avaliação é quantos votos a chapa perde de deputado federal em São Paulo. O quanto, pedindo na televisão, voto para a chapa do 14 em deputado federal, o quanto eu compenso os votos que eu não vou ter em sendo candidato a deputado federal. Acho que essas são as 2 avaliações que a gente vai ter que fazer. Se você gostou do vídeo e apoia o Partido Missão, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ajude a divulgar os projetos da Missão, compartilhe com os amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo.